O desenvolvimento humano, durante a história da humanidade, ele foi transpassado, né, por várias instituições que interferiam e que se constituíam diretamente, né, nesse movimento de se tornar humano, né? E nós temos a religião enquanto uma instituição que ela esteve presente em toda a história da humanidade, enquanto parte da constituição, né, do ser humano. Falar de um sujeito fragmentado, aonde em dados momentos a religião ela estaria posta em primeiro plano, em outros momentos essa religião e esses valores serem deixados de lado, não é possível na minha concepção de homem, né? Eu acredito que o sujeito ele é um sujeito completo, é um sujeito complexo e que ele não é dissociável. Então, quando você fala de a relação da religião com os envolvimentos políticos, eu não consigo perceber uma maneira desse sujeito se desvincular dos seus valores e das suas crenças religiosas no momento em que ele está em outras esferas da sua vida, no caso, né, do envolvimento com a sua política. Entendendo que o desenvolvimento humano ele é algo que está a todo momento em movimento e se relacionando, né, com essas instituições da nossa sociedade, a religião ela entra de forma direta ou indireta na constituição do humano, né? Por vezes nós temos uma história de mais de 2000 anos, onde a lógica judaico-cristã ela impera, né? Ela reina aí na sociedade ocidental. Nós vemos implicações diretas desses valores nas práticas humanas, sempre vinculada e aliada aos valores, né? Os valores da igreja sempre aliados à grande indústria, né? A gente vê aí o sistema capitalista se apropriando da religião e das igrejas no seu âmbito geral, e o sujeito ele não está a par disso. Então, consequentemente, esse sujeito que é religioso, que está imerso nessa lógica judaico-cristã, ao tomar um posicionamento que seja político ou em outras esferas que não seja a esfera religiosa, esses valores eles não vão ser desvinculados, né, dessa prática do sujeito. E isso fica bem claro a partir do momento que nós vemos candidatos defendendo ou sendo contra a temas que vão em contramão a esses valores judaicos cristãos, a essas práticas religiosas, com argumentos e contestações que não têm um fundamento lógico, que não seja um fundamento totalmente, né, conservador a respeito das práticas e das vivências humanas. Então, a respeito disso, eu acredito que o sujeito ele não vai ter uma esfera da vida dele em que ele vai se apresentar puro sem esses valores, assim como outros valores inerentes ao desenvolvimento humano, né? Enquanto um processo que não tem um momento de início, meio e fim muito estático, né? O ser humano ele vai se movimentando, ele vai se desenvolvendo com a relação entre isso, né? Entre a igreja, entre a economia, entre a política, e durante o processo de desenvolvimento desse sujeito, em alguns momentos ele pode não perceber ou pode não se dar conta desses valores atuando, né, no seu julgamento. E aí o que a gente pode dizer de juízo de valor que vem muitas vezes de uma esfera macro para esse sujeito, que ele não consegue perceber isso e somente reproduz, né? Então, o sujeito completo, ele não vai conseguir agir de determinadas formas se desvinculando dessa constituição dele, né? Então a gente pensa aí numa multideterminação desse sujeito, onde a religião ela faz parte do desenvolvimento humano dele. Então, em todos os lugares que ele estiver, direto ou indiretamente, a religião vai estar no processo de constituição dele, né? Então eu acredito que seja isso. Eu não consigo perceber ou conceber alguém que se autodeclare
né, de alguma religião, alguém que esteja imerso nessas práticas, esteja vivenciando isso, agindo de forma desvinculada ou fragmentada desse contexto todo, né? Por mais que não esteja declarado ou que não esteja no plano mais explícito, com certeza, sim, eu acredito, né? Eu acredito que esses valores eles vão, sim, ter implicações na vida política desse candidato.